Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar a discutir o que são instrumentos avaliativos, qual a importância, como utilizá-los. Então, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês, antes da gente começar a falar de fato dos instrumentos avaliativos, é fazer uma pequena revisão e uma reflexão sobre alguns pontos. O termo avaliar, conforme a gente já viu até o momento na disciplina, ele tem sido usado e muito associado à questão de fazer uma prova, um exame, ao atribuir nota, a repetir ou passar de ano. Então, tem uma avaliação, está muito ligado a uma perspectiva de classificação do aluno, do indivíduo ou do sujeito. Então, quando a gente fala de avaliação e de qual o instrumento de avaliação que eu vou utilizar durante as minhas aulas, é preciso que eu esteja atenta a qual concepção de avaliação eu estou atrelado. Na primeira concepção, numa concepção 1, que se assim a gente pode dizer, a gente tem uma educação concebida como o ato de transmitir as informações. O professor transmite as informações para os alunos. A gente tem uma relação vertical entre professor e aluno. O professor transmite e o aluno é um ser passivo que recebe essa atividade. Então, nesse contexto de uma transmissão de conhecimentos muito mecanizada, a avaliação ela se restringe a medir a quantidade de informações que esse aluno consegue absorver de acordo com aquilo que o professor falou e tem um caráter de seleção e de competição entre os sujeitos. Seleção de modo que somente aqueles que se encaixam naquilo que está determinado, nas respostas pré-definidas, aqueles que, entre aspas, conseguiram absorver mais daquilo que o professor projetou, conseguem ir avançando no sistema. Essa concepção hoje, ela vem recebendo algumas críticas e diante dessas críticas surge uma segunda concepção. Nessa segunda concepção, a educação é tomada como uma vivência. A educação vai muito além da transmissão do conhecimento. A educação é uma experiência múltipla. É trabalhar com o desenvolvimento global do indivíduo, não apenas com o desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, os conteúdos que a escola trabalha com eles não são para serem meramente transmitidos, mas eles são instrumentos para ativar e mobilizar saberes. Então, cabe ao professor, nesse contexto, verificar se os seus alunos estão alcançando os objetivos propostos, ajudar o aluno a avançar na aprendizagem e na construção de saber. Nisso, a gente tem uma dimensão diagnóstica, ou seja, de entender os conhecimentos prévios do meu aluno, que o meu aluno conseguiu adquirir de conhecimento, e orientadora tanto do aluno, na questão dele entender o erro dele não como algo punitivo, mas algo que pode somar no processo de ensino-aprendizagem, e da prática docente, sendo um elemento que vai alimentar a prática, serve para fomentar o professor a repensar o seu fazer pedagógico. Então, a forma como o docente encara e realiza a avaliação, como a gente viu na concepção 1 e na concepção 2, reflete a atitude do professor em sua interação com a classe e em suas relações com o aluno. Ou seja, a concepção de avaliação que o professor tem, a forma como ele encara esse conceito, vai refletir na forma como os instrumentos de avaliação que ele vai utilizar, na forma como essa avaliação vai se dar em sala de aula. Isso impacta tanto na atitude do professor, como tem reflexos diretos no aluno. Então, o que é avaliar? Avaliar é um processo em que você coleta e necessariamente precisa de analisar os dados, ao mesmo tempo em que eu faço a avaliação do meu aluno, ou seja, eu vejo essa nota que meu aluno tirou, eu coleto esse dado final e faço uma análise desse dado, eu também avalio o meu trabalho enquanto professor, pois essas informações são um importante momento para a gente refletir sobre nossa prática. A avaliação não se restringe ao momento da prova, ela é um processo contínuo e sistemático e ela deve se dar ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem de variadas formas. Ela é muito importante porque ela comprova, ela auxilia o professor a entender se os objetivos que ele propôs foram alcançados ou não, além de orientar o aluno para ele ver no que ele conseguiu avançar e quais são as dificuldades que ele ainda tem, por exemplo, dentro de dado conteúdo e que precisa trabalhar.
e ela precisa ser uma avaliação não classificatória, mas sim integral, por considerar o aluno de uma forma completa, ver o aluno além daquele resultado final que está dentro daquela prova. Então, quando a gente fala em avaliar, 3 conceitos vêm à tona: o de testar, o de medir e de o avaliar. O testar está relacionado a você verificar o desempenho de alguém, ou de algum objeto, de alguma coisa, ou de algum produto, por meio de uma situação previamente organizada. Na escola, o testar ganha materialidade na aplicação de provas e testes. O medir significa você determinar a quantidade, é você transformar um dado resultado em número, expressar esse resultado de forma numérica. Já o avaliar significa você ir além, significa você julgar e fazer a apreciação dos dados que você obteve na avaliação com base em uma escala de valores. Então, avaliar não se refere apenas ao quantitativo, não se refere apenas à nota. Ela vai além, ela tenta considerar o caráter qualitativo envolvido no processo. Então, quando eu falo em testar, é verificar o conhecimento através de situações organizadas, os testes. Quando eu vou medir, eu vou descrever o fenômeno do ponto de vista quantitativo, e quando eu vou avaliar, eu vou interpretar tanto os dados quantitativos quanto os qualitativos para obter um parecer ou um julgamento de valor tendo por base padrões e critérios. Então, como que isso ocorre dentro de sala de aula? O professor, por exemplo, ele aplica um teste na sua sala. Depois que ele aplicou esse teste, ele vai realizar a correção e vai atribuir notas aos alunos de acordo com o número de respostas certas que cada um obteve. Esse processo de mensurar o número de questões certas e erradas é um ato de medir. Quando a gente fala em avaliar, ele vai além. Ele tenta, de certa forma, comparar a nota atual que aquele aluno teve com notas anteriores, ver no que ele consegue perceber que o aluno progrediu, no que ele regrediu. Ele faz um julgamento sobre o rendimento de um aluno, ele avalia o aluno por um todo, não somente aquela nota da prova. Então, a avaliação tem como função verificar se o aluno aprendeu e se o professor conseguiu, com a prática que ele adotou dentro da sala de aula, possibilitar que esse aluno aprendesse. A avaliação possibilita que o professor conheça o seu aluno. Ele consegue, através de uma avaliação diagnóstica, por exemplo, verificar qual conhecimento prévio que o aluno tem sobre um determinado assunto, e a partir disso que ele avaliou, diagnosticou como saber prévio, ele partir disso para ir fazendo a exposição de um conteúdo novo, por exemplo. A avaliação também ela é um indicativo das dificuldades de aprendizagem do aluno, e ela serve também muitas vezes, a nota que um aluno tem numa prova, ela vai muito além. Ela pode nos indicar também problemas de ordem afetiva e emocional, que seja uma questão para o professor fazer encaminhamento para outros setores que possam auxiliar esse aluno. Então, quando a gente pensa nessa avaliação de um modo mais amplo, isso é que a gente chama de avaliação diagnóstica. A avaliação que a gente fala que é a avaliação formativa, que a gente já discutiu em aulas anteriores, ela serve para determinar se os objetivos propostos pelo professor foram ou não atingidos e verificar se os alunos estão conseguindo dominar esse conteúdo. A avaliação somativa, ela vai somando as notas que os alunos vão tendo em cada etapa. É algo que acontece muito em ensino seriado, que é uma forma de ensino muito comum na escola brasileira. Dependendo da soma que ele vai obter nas notas, ele vai ser aprovado ou não. E a avaliação como um elemento de retroalimentação, ela significa ser um elemento que vai servir como aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem, um elemento que vai permitir ao professor repensar a sua prática. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que ter que ela está relacionada a uma determinada concepção que o professor adota, e que essa avaliação ela anda de mãos dadas com os objetivos que o professor define, porque avaliar é comprovar se aqueles objetivos que eu tracei anteriormente, se os resultados que eu desejei foram alcançados ou não. A avaliação ela consegue nos mostrar até que ponto as metas, os objetivos que a gente traçou enquanto professor foram ou não atingidos. Então, existe uma relação funcional entre os objetivos que o professor estabelece e a avaliação. É importante a gente considerar que os seguintes fatos, quando a gente vai falar de avaliação. A gente precisa de considerar
os objetivos que foram traçados, a natureza da matéria que você ensina, quais foram os métodos e os procedimentos que você utilizou para a explanação desse conteúdo. Você usa uma metodologia uma pedagogia nova, uma metodologia mais ativa? Será que uma prova de questões fechadas, ela dialoga com o método que eu apliquei dentro de sala de aula? Ver também a questão do tempo que o professor tem para formular aquela atividade, para corrigir aquela atividade, o tempo que ele tem destinado para aquele conteúdo curricular. E também a gente tem que levar em consideração o número de alunos que eu tenho numa sala. Salas de aula com turmas menores vão permitir o professor fazer uma dinâmica X. Salas de aula maiores já permitem o professor fazer outro tipo de dinâmica. Então, são pontos importantes que a gente precisa de pensar quando você vai escolher um instrumento de avaliação. Então, quando a gente fala de técnicas e instrumentos de avaliação, eles são os variados, e eu trouxe para vocês a observação, a autoavaliação e a aplicação de provas, que pode ser em forma de arguição, dissertação, de testagem. Quando a gente fala de aplicação de provas, a gente pode ter prova oral, a prova escrita, dissertativa, objetiva. A gente pode, quando a gente fala de registro, pode ser registros em fichas ou em cadernos. Então, essas técnicas e instrumentos de avaliação é só uma prévia, porque a partir da próxima aula a gente começa a apresentar um a um para vocês de forma mais detalhada. Então é isso, pessoal. Espero que o conteúdo dessa aula tenha sido útil para vocês. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Até a próxima!